Nós estamos vivendo, meus irmãos, dias de muita indolência mental, moral e espiritual. Não há dúvida disso, né? Nós estamos vivendo um tempo na igreja de pensamentos superficiais em relação a Deus e aos assuntos eternos. As pessoas pensam em Deus como um camarada, colega de quarto. E aí, é claro, não há muita irreverência com respeito ao Senhor. Os atributos de Deus foram dispensados, mesmo nas escolas teológicas, em troca de matérias secas, desinteressantes e sem valor. A ideia prevalece que o estudo correto da humanidade é o estudo do próprio homem. No pensamento popular, o Deus que opera maravilhas e de quem respiramos o fôlego foi eclipsado pela ideia de que o homem é o centro das ações e dos pensamentos, inclusive da igreja. É uma época nervosa, incômoda e de temor, e mesmo a atmosfera parece estar carregada de inimigos do espírito quieto, meditativo e estudioso. E a ideia de estudar, de conhecer sobre Deus, realmente tem sido negligenciada na igreja. É preciso voltar a uma noção da grandeza de Deus e da majestade de Deus. O atributo básico ou fundamental acerca de Deus é a santidade. A santidade de Deus é a pureza e a retidão da sua natureza. Ele é por necessidade e por essência santo. Seu próprio ser, a única fonte e padrão de bem. Portanto, eticamente, o que ele quiser é justo e reto. Não há padrão para Deus. Ele é por si mesmo o padrão do que é reto. Deus não se encontra debaixo de uma lei de santidade. Ele por si mesmo é a lei da santidade. Ele é o padrão. O atributo da santidade da glória e harmonia a todos os outros atributos. Da glória e harmonia a todos os atributos. Sem santidade, por exemplo, a sabedoria e o conhecimento seriam astúcia e pretensão. Sem santidade, o poder seriam tirania, opressão e crueldade. Se Deus fosse um Deus poderoso e soberano, mas sem ser santo, então nós poderíamos estar vivendo no governo de um tirano. O que não é verdade, né? Abra lá, Isaías 6:3. Isaías 6:3. Alguém abre em Apocalipse 4:8. Isaías 6:3. Alguém pode ler, por favor? Isaías 6:3. Em Apocalipse 4:8 diz: cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Deus separa esse atributo como o penhor de seus juramentos. Salmo 89:35 diz: uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi. Hebreus 6:17 diz a mesma coisa. E aqui nós temos um forte argumento para a segurança do salvo. Deus diz com efeito: darei minha santidade como penhor pela tua segurança. Se eu deixar de te guardar, cessarei então de ser santo. É isso que esses dois textos, o Salmo e Hebreus, nos dão a entender. A santidade é, portanto, a beleza e glória do seu ser. Ele é glorioso em santidade. Lemos também da beleza da santidade de Deus. Quando nós fotografamos uma pessoa, fotografamos a parte mais bela, o rosto, o qual é de grande excelência e que lhe distingue a personalidade. Portanto, quando Deus é retratado na Bíblia, ele é visto neste atributo como sendo a perfeição mais bela do ser dele. O poder em suas mãos, a onisciência,
seus olhos, a misericórdia, as suas entranhas, a eternidade, a sua duração e a santidade é a sua beleza. O homem já foi muito longe da santidade de Deus por causa da sua natureza pecaminosa, e isso é pecado. Tem-se em vista a sua santidade ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao pecar, o homem foi privado da glória ou da santidade de Deus. A santidade de Deus pertence igualmente às três pessoas da divindade. Elas participam da mesma natureza comum e indivisível. O Espírito geralmente é chamado de Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo dirige-se ao Pai pelo título afetuoso de Pai Santo. O Senhor Jesus é chamado de o Santo de Israel, mais de 30 vezes no livro de Isaías. O próprio Satanás lhe disse: bem sei quem és, o Santo de Deus, Marcos 1, 24. O Espírito Santo é o autor da santidade nos homens. O homem, em seu estado natural, é decaído e moralmente caótico. Seu entendimento é obscurecido, ele é deformado e feio espiritualmente. O Espírito Santo é a pessoa divina que o restaura à normalidade. Ele traz ordem e beleza ao caos. Ele expulsa as trevas e difunde a luz espiritual por meio do Evangelho. O homem salvo deve ao Espírito Santo a luz que ele tem quanto às coisas espirituais. Bem, o que é santidade, então? A gente entende e compreende santidade quando nós olhamos para Isaías 6 e para vários outros textos, mas vamos olhar Isaías 6 novamente. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, e aqui começa uma descrição da santidade de Deus. Eu vi assentado. Essa expressão alto e sublime, ela pode estar qualificando tanto o trono quanto o Senhor. Alguns comentaristas, eles entendem que alto e sublime é uma descrição de quem está assentado no trono. E, portanto, santidade seria uma descrição do que a gente chama de transcendência de Deus. Então, o que é santidade? Santidade é aquele atributo da personalidade do ser de Deus que o coloca acima da sua criação, além dela, como ser transcendente, elevado, excelso, grandioso, muito acima das suas criaturas. Mas ela também tem um aspecto de moralidade, de perfeição moral. Veja novamente o texto. O que diz o texto acerca dos anjos? Vamos lá. Verso 2. Há um elemento aí de beleza, grandiosidade e eterna e infinita pureza que faz com que os seres serafins, que aqui é uma palavra no hebraico que significa literalmente queimando, e a ideia do fogo é a ideia de santidade, faz com que esses seres não possam olhar para o Senhor nem pisar no lugar onde Ele está. Tamanha a sua pureza moral. Então, santidade em Deus é tanto a sua transcendência, majestade, que o faz acima de toda a criatura, quanto a sua absoluta perfeição moral, que o faz absolutamente íntegro em seu ser. Que nunca pecaram. Sim. É por causa de sua grandiosidade. É uma majestade que está muito além da nossa capacidade de perceber e de manter-nos íntegros ou de nos mantermos diante dela. Sim, o que está sentado no trono é a pessoa de Jesus aí. Então, essa transcendência e essa pureza, elas são manifestadas nessas áreas aí. Primeiro, a santidade de Deus apresenta-se na criação. Não houve falha na criação quando ela saiu das mãos de Deus. Tudo era belo, tudo é glorioso.
E viu Deus tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. E outra vez, justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Salmo 145:17. De acordo com o nosso conhecimento, existem dois tipos de seres morais, os anjos e os homens, os quais foram criados moralmente santos. Mas o pecado manchou sua obra, de maneira que nada permanece como foi criado, senão talvez os santos anjos preservados por graça. O homem está arruinado e decaído, filho da ira por natureza, e a criação inteira geme com dores esperando ser libertada da maldição do pecado. Então a criação, como ela foi feita, manifesta a santidade de Deus. Tudo havia de harmonia, de perfeição, não havia pecado, não havia maldade. Também a santidade é vista em Deus como legislador. Um Deus santo nos deu uma lei justa, santa e boa. Outra norma qualquer seria incoerente com a sua santidade. Não temos ordem de sermos tão sábios e fortes quanto ele, mas temos a ordem que devemos ser santos como ele é santo. E essa ordem implica em que o seu aspecto moral e a sua separação devem ser uma marca do seu povo também. Então, as regras que Deus estabelece para vivermos essa vida de separação são uma manifestação de sua santidade. Então, o que a lei é? A lei é uma manifestação do caráter de Deus, em especial de sua santidade. Deus é um Deus santo, sua lei revela para nós a sua santidade. Há uma demonstração da santidade também na redenção. A natureza santa não permite olhar o pecado com a mínima tolerância. A salvação não se efetua ao custo da santidade dele. Não. O Redentor teve que sofrer a pena merecida pelo pecador, pois a ira é o exercício de sua santidade. Deus não podia simplesmente, irmãos, passar a mão na nossa cabeça e fazer de conta que a gente não fez o que fez. Foi a santidade de Deus, junto com sua misericórdia, amor e graça, que levou Cristo à cruz. Foi a santidade de Deus que fez cair sobre Cristo o pecado do seu povo e a punição do pecado sobre ele. O desprezo de Deus pelo pecado é manifesto tanto na salvação quanto será manifesto no julgamento. A única diferença é que na redenção, a culpa do pecador foi transferida ao Salvador. A ira que desceu sobre Cristo no Calvário teve origem na santidade de Deus. Mas a ira que vai cair sobre os pecadores não arrependidos no dia do juízo também tem origem na santidade de Deus. Os homens serão punidos pelos seus pecados. A santidade também, ela apresenta-se na conversão do pecador. Porque Deus nos salva para quê? De acordo com Efésios 4:24, o novo ser é criado em retidão e verdadeira santidade. Vamos lá, Efésios 4:24. Nós somos salvos para vivermos em santidade com Deus para sempre. Vamos ver textos que dizem isso. Primeiro, Efésios 1:4. Começamos com Efésios 1:4. O que diz aí? Pois é, para que nós fomos eleitos? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí, então, por causa disso, Deus nos salva e nos dá uma nova vida. Verso 24 de Efésios 4:24. E ao revestir do novo homem, esse homem novo que Deus criou em nós, ele diz, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então nós somos convertidos para viver em verdadeira santidade. Esse é o ponto aqui do texto. Então, a santidade mostra que ao nos salvar, Deus nos salva com vistas a essa vida íntegra na sua presença. Então, isso mostra que Deus é o Deus santo ao santificar os seus. Santidade também é mostrada na glorificação, será mostrada na glorificação do crente. Quando a nossa salvação for consumada, seremos restaurados à santidade de Deus. Não teremos seu poder, nem sua sabedoria, mas teremos a sua santidade. O salmista disse, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar, Salmo 17:15. Essa semelhança será tanto moral, moral, quanto no aspecto moral, quanto na transformação que nossos corpos passarão também, porque nosso corpo
será um corpo incorruptível à semelhança do corpo incorruptível de nosso Senhor Jesus Cristo. Moralmente seremos iguais a Deus. O crente lutando contra o pecado enquanto aqui na terra regozija-se na esperança da glória de Deus, Romanos 5:2. O pecado é um grande fardo para o crente. A salvação é a restauração da santidade original da criação. E a santidade de Deus se apresentará em toda a sua pureza no dia do julgamento. Porque Deus é santo, sua ira veemente será veemente. Contemplar sua face santa será demais para os pecadores. Clamarão as rochas e as montanhas para que caiam sobre eles, escondendo-se da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Será terrível o dia da ira do Senhor para aqueles que não se arrependem. O juízo será derramado em toda a sua plenitude. Então, um Deus santo punirá pecadores no último dia. Isso para mim e para vocês é tão consolador, porque a gente vive num mundo de tanta injustiça e pessoas morrem sem pagar pelos crimes que cometeram e a gente pensa, e morreu sem pagar pelo que fez. Não é bem assim, não. Deus, por ser um Deus santo, condenará os ímpios não arrependidos. Eles pagarão pelos que eles fizeram, sim, e de um modo mais terrível do que pagaria se fosse algo que nós experimentamos aqui nesse mundo. Então, a santidade de Deus ela é vista também, será vista no juízo final. Por conta disso, existem exortações bíblicas, já que Deus é um Deus santo, de que nós sejamos santos. As escrituras são abundantes em exortações à santidade. 1 Pedro 1,16 diz, sede santos porque eu sou santo. Somos exortados a levantarmos mãos santas em oração. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, falando aos homens, diz assim, quero que os homens ergam mãos santas em oração. É nosso dever seguirmos a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 12, 14. E outra vez, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. Todas essas exortações à santidade são dirigidas aos crentes e nos mostram que não somos pessoalmente santos. Não é algo da nossa natureza. Somos santos em Cristo agora e seremos santos pessoalmente quando glorificados, pois nessa nossa glorificação será nossa santidade individual. O princípio da imitação é conhecido universalmente como efeito de amor intenso, de profunda admiração por uma pessoa. Ou seja, quando você ama alguém e admira profundamente uma pessoa, a tendência que você tem é de imitá-lo, de copiá-lo, de buscar fazer as mesmas coisas que ele faz. Nós nos tornamos parecidos com aqueles com quem nos associamos. Os pagãos são de profunda iniquidade, pois seus deuses são representados como seres vulgares e viciosos. Conta-se, por exemplo, que Platão queria ver todos os poetas exilados por figurarem seus deuses em seus poemas, como seres viciosos e corruptos, encorajando assim o povo a cometer crimes, por exemplo. O crente, na busca de santidade, ele deve tomar tempo para pensar em santidade e viver de igual modo a Deus, em santidade, em separação. E como é que isso acontece? Isso é um ponto importante para a nossa aula. O crente na busca em santidade deve tomar tempo para meditar na santidade de Deus. Leva tempo para alguém tornar-se santo. O pecado não pode ser dissipado por um só gesto ou uma olhada de vez em quando ao bem e ao belo. Meditar sobre a santidade de Deus promoverá um espírito humilde e manso, que é de grande apreço a Deus. Quando a gente se compara uns com os outros, isso produz orgulho, produz altivez. Porque a gente pode achar que por causa de alguns comportamentos que temos diferentes, a gente é melhor do que outras pessoas. Mas quando nos preocupamos em pensar na santidade do Salvador, aí nós seremos possuídos pela reverência e temor divino. Tem uma frase puritana que diz assim, que tocha pode se gloriar diante da sua luz quando está diante do sol? Que tocha pode se gloriar da sua luz quando está diante do sol? Não tem como. Então, quando a gente começa a se comparar, então a gente percebe que a gente não peca com certos pecados que outras pessoas cometem. E isso pode até produzir certa altivez e orgulho em nós. Mas quando a gente faz como Isaías, nos apresentamos diante de um Deus santo, aí não tem lugar para orgulho e altivez. Você é quebrado, destruído, totalmente pela graça, pela santidade de Deus. Deus é um Deus incrivelmente santo. Incrivelmente santo.
Então, o que é santidade, então? Santidade é a transcendência de Deus que o faz acima de sua criatura e muito acima dela. Na Bíblia isso é visto nos termos como majestoso, grandioso, sublime, excelso, elevado, mas também implica em uma absoluta perfeição de caráter moral do ser dele. Deus não tem mancha alguma em sua personalidade. A santidade permeia todos os atributos de Deus. Seu amor é santo, sua graça é santa, sua misericórdia é santa, sua justiça é santa. Tudo em Deus é eminentemente santo. O templo dos Incas, em Cusco, Peru, era composto de 3 muros. Um ao norte, um ao sul, um ao oeste. O lado que olhava para o leste ficava aberto. Então, no norte, sul e oeste, muros. No leste, havia uma abertura. Os muros encontravam-se bem rebocados e revestidos com ouro batido. Esse povo fazia isso por um motivo simples. Eles adoravam o sol. Os seus cultos eram da seguinte maneira. Eles vinham ao templo pouco antes do raiar do sol e ficavam na abertura do templo que dava para o sol com as costas viradas para ele. Diante deles havia 2 espelhos de ouro. O sol levantava nas suas costas e muito antes de verem o sol, viam os seus reflexos no muro a oeste, sendo assim banhados pelos raios do sol. Seu rosto e seus corpos eram iluminados por este brilho áureo. Do mesmo modo, o concerto, o pacto do Evangelho, é um espelho pelo qual podemos olhar sem véu a glória do Senhor Jesus Cristo e a tempo seremos conformados à sua imagem. 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Para sermos santos, nós precisamos nos ocupar em olhar para a santidade de Deus. E quanto mais olhamos a santidade de Deus, isso nos levará de um grau de santidade a outro grau de santidade. Então, recapitulando, o que é a santidade de Deus? É a transcendência e a absoluta perfeição de seu caráter. Deus está acima da sua criação e é absolutamente perfeito. Isso se revela no modo como ele criou as coisas, no modo em que a sua lei é apresentada a nós, na redenção dos pecadores, na santidade do seu povo, no juízo que virá sobre aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Então essa é um atributo extraordinário. Alguns livros que ajudarão, se você desejar ampliar o livro do Sproul, A Santidade de Deus, é um excelente livro para você e eu estudarmos. Alguma dúvida sobre esses 2 atributos? Santidade e misericórdia? Não? Então vamos orar, encerrando nossa aula nessa tarde. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa tarde diante de Ti, diante da Tua misericórdia e santidade. Obrigado por estarmos juntos e por podermos caminhar como Teu povo, entendendo mais da Tua palavra e conhecendo mais quem Tu és. Perfeito, excelso, sublime, grandioso, glorioso, muito acima da Sua criação, perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades. Ao mesmo tempo justo e misericordioso, que se compadece do miserável para livrá-lo de seu pecado e para redimi-lo por Tua graça. Obrigado porque aprendemos essas verdades incríveis na Tua presença nessa noite, no fim de tarde nessa noite. Oramos para que o Senhor nos santifique todos os dias e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até sábado que vem, nossa próxima aula, se Deus assim desejar.